Meus queridos, hoje eu quero dividir com vocês uma palavra sobre o tal do novo normal. Nós temos falado e ouvido muito, na imprensa, que nós estamos vivendo um novo normal. O mundo está diferente, a vida está mudando, os hábitos estão mudando, os comportamentos estão mudando, e realmente, as pessoas estão criando novos hábitos, as pessoas ainda estão, desenvolvendo a sua forma de viver esse novo normal. E hoje, eu queria pegar essa expressão novo normal e pensar com você sobre um processo bíblico que nós podemos fazer nesse novo normal. Se eu fosse perguntar para você, o título que eu dei para essa palavra seriam os 3 R's do novo normal. Eu fiz uma pesquisa lá em casa, perguntei para minha esposa e para os meus filhos, quais são os 3 R's do novo normal? A resposta foi criativa. Primeira, raiva. Outra, revolta. Outra, reclamação. Outra, ressentimento. Sim, esse estilo de vida, de isolamento social que nós estamos vivendo, as dificuldades de fazer as coisas, elas geram sim raiva, geram revolta, reclamação. As pessoas estão mais tensas, estão mais briguentas, estão mais mal-humoradas, estão mais estressadas, ansiosas, enfim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu não vim aqui falar de reclamação, porque no meio da crise nós temos 2 possibilidades: reclamar ou se adaptar. E eu vim falar sobre a possibilidade de nos adaptarmos a esse novo normal, observando alguns princípios. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui na igreja, você que está em casa nos acompanhando. Essa pergunta eu vou responder no final da mensagem, mas a pergunta para você pensar sobre ela é a seguinte: daqui a algum tempo, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, quando você se lembrar de 2020, da pandemia, do Covid, quais serão as lembranças que virão ao seu coração daqui a alguns anos desse tempo? O que você conseguiu fazer que vai permanecer a longo prazo? Quais as experiências e decisões que você gerou, nesse ano de 2020, e que daqui a 3, 4, 5 anos, você vai dizer, puxa vida, olha o que eu fiz naquele tempo, olha o que eu consegui fazer naquela época. Essa é a pergunta que eu queria que você se debruçasse nesses dias. O que você quer levar desse período para o teu futuro? O que você vai se recordar disso no seu futuro? Por isso, o desafio nosso é buscar nos adaptarmos e atirarmos coisas positivas dessa época da vida, para que a gente reclame menos e possa desenvolver coisas novas, aprender coisas novas, começar coisas novas, sobreviver aos dias difíceis. Eu sei que eu tenho dito que 2020 é o ano para sobreviver, e 2021 nós vamos voltar a fazer muitos planos. Mas nós já podemos, em 2020, dar start para algumas coisas. Então, eu queria lembrar você que o mundo mudou, como estamos dizendo, é um novo normal, o mundo mudou, mas Jesus continua o mesmo. E a missão que Jesus deixou para nós continua a mesma. Com distanciamento social, com Covid, com pandemia, a missão não mudou. Nós fomos chamados, como eu falei aqui semana passada, a andar por fé, a continuar seguindo Jesus, continuar com os olhos em Jesus, seguindo a direção dele, pregando o evangelho, servindo ao próximo, amando, adorando, enfim, a missão continua a mesma. Por isso, eu queria também lembrar você, eu estava essa semana estudando um pouco sobre a história da igreja, a história do cristianismo, e ao longo de 2000 anos de cristianismo, meus irmãos, os cristãos já precisaram fazer muitas adaptações, porque eles já sofreram perseguições,
severas, já enfrentaram outras pandemias muito piores do que o Covid, já passaram por guerras que dizimaram milhões de pessoas, sofreram perseguições de governos, tiranos, enfim, já enfrentaram muita dificuldade. E a fé chegou até os dias de hoje, por quê? Porque cristãos souberam se adaptar, souberam resistir aos dias maus e souberam se reinventar. Por isso, nós precisamos mais do que nunca estar abertos ao ensinamento de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é o texto que eu quero dividir com vocês nessa noite. Então, abra sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2, porque nesse texto há um princípio, há 3 R's nesse texto, que eu queria que você guardasse no seu coração e que ajudasse você a enfrentar o novo normal. Vamos ler o texto? Romanos 12, do verso 1 ao verso 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, os 3 R's do novo normal são: repense, refaça e recomece. Vamos falar isso juntos? Repense, refaça e recomece. Você que está em casa, escreve isso aí, guarda no seu coração. 3 princípios para você viver o novo normal: repense, refaça e recomece. O texto fala sobre isso. Por exemplo, ele começa no verso 2, dizendo o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso é um convite a repensar a vida. Por isso que antes da mudança, eu preciso repensar o meu comportamento. Antes da mudança, eu preciso repensar as minhas escolhas, o meu estilo de vida. E nesse tempo de pandemia, meus irmãos, nós podemos repensar muitas coisas. Por exemplo, repense o seu estilo de vida. Repense uma coisa que a pandemia ensinou para todos nós, é que nós podemos viver com menos. Nós podemos consumir menos. Nós podemos descobrir novas formas de entretenimento. Aqueles que gostavam de se entreter apenas nas noites, nas ruas, nas aglomerações, estão descobrindo que é possível se divertir com poucas pessoas, num pequeno grupo, numa casa, num encontro de 1 ou 2 famílias, só entre si. Então eles estão redescobrindo que podem encontrar outras formas de viverem de uma forma mais saudável, mais sustentável, mais inteligente. Repense o teu estilo de vida, as tuas escolhas. Tem muita gente que nesse tempo resolveu voltar a estudar. Está fazendo cursos, está fazendo faculdade, está fazendo mestrado, pós-graduação, enfim. Estão usando o tempo para começar, para repensar a sua formação, as suas escolhas, os seus, enfim, como usar o seu tempo. Repense isso. Repense a forma de trabalhar. Eu estava conversando com um executivo de uma empresa e ele dizia o seguinte: pastor, a minha tarefa, a minha função na empresa era viajar todas as semanas. Toda semana eu pegava avião e ia Brasil afora, a empresa gastava comigo com hotel, com hospedagem, com comida, com passagem aérea, enfim. E nós descobrimos que quase tudo aquilo que eu fazia viajando, eu posso fazer hoje home office, aqui de casa, com videochamada, com reunião. Não preciso mais ficar viajando toda semana. Isso talvez seja uma nova forma de trabalhar. Muitas empresas estão descobrindo que deixar o funcionário em casa é mais econômico, rende mais. É menos tempo de transporte, de translado,
Tinha gente que gastava 1 hora de trânsito para ir, 1 hora para voltar. Hoje trabalha em casa. Repense a prática, o tipo de trabalho que você vai fazer. E repense também as suas prioridades. Essa pandemia nos forçou a ficar mais tempo dentro de casa. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Na minha casa, ficar mais tempo em casa com a minha família não trouxe nenhum problema. Quem se dava bem com a sua esposa, quem se dava bem com os seus filhos, não está tendo crise nenhuma. Está tendo crise quem se dava mal. Daí agora a pandemia só colocou uma lupa em cima, né? Mas quem se dava bem, continua estando bem. Muitos casais que se dão bem, que estavam bem, estão hoje com uma vida sexual melhor, estão com uma comunicação melhor, estão com mais carinho, mais intimidade, mais companheirismo, mais tempo de qualidade juntos. Quem se dava bem, vai se dar melhor ainda. Agora, quem se dava mal, bem, só vai piorar. Mas então repense as prioridades, e uma prioridade importante é você ter um bom ambiente familiar, ter um ambiente funcional, onde as coisas funcionam bem, onde há harmonia, onde há respeito, onde há boa convivência. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo, meus irmãos. Repense as rotinas da sua casa, repense as suas prioridades. E depois de repensar, você tem que fazer o quê? O ponto 2, refaça, é o segundo estágio. Primeiro eu repenso a vida, repenso as escolhas, repenso o trabalho. Agora eu vou refazer os planos então, vou refazer a rotina. E aí volta o verso 2 e diz: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Renovar a mente é refazer. Bem, eu sempre fazia de um jeito, agora eu vou ter que aprender a fazer de outro. Refazer. Refaça. Deixe Deus renovar a sua mente. Refaça os seus planos. Eu, Rodrigo, por exemplo, passamos boa parte do ano passado fazendo planos para esse ano, de calendário, congresso, retiro, e agora tudo cancelado. Estamos tendo que refazer os planos, tivemos que refazer a forma de fazer culto na igreja, temos que refazer. Muitas coisas que nós tínhamos feito, estão sendo agora refeitas. Por exemplo, nós tínhamos planejado agora em julho, estar onde? Em Israel. Tinha uma caravana aqui da igreja que ia para Israel, foi adiado para o ano que vem, não deu mais. Então é tempo de refazer planos, refazer projetos, inclusive, gente, refazer combinações. Ei, tu que está me ouvindo em casa, tu tem que refazer as combinações do teu lar, da rotina. Mudou a rotina, muda as combinações. Mudou o estilo de vida, muda as combinações. Refaça orçamento. Meus irmãos, todo mundo está ganhando menos. Só que lá em casa, nós levamos tão a sério essa questão de viver com menos, que nós estamos gastando muito menos do que nós gastávamos antes. Eu falei esse tempo, eu fui semana passada almoçar num restaurante com 2 pastores amigos meus. E eu me dei conta, isso foi semana passada, eu me dei conta que foi a primeira vez, desde março, que eu saí para comer fora. Foi a primeira vez, eu fiquei março, abril, maio, junho, agora no final de junho que eu fui almoçar num restaurante com 2 amigos. Depois de quase 4 meses. Gastando menos, comendo menos, gastando menos. Enfim, refazendo orçamento, refazendo rotinas, projetos. E meus irmãos, depois que eu repenso, que eu refaço, eu posso fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar a vida. Recomeçar aquilo que eu refiz. E o texto diz que, quando eu recomeço,
quando eu tenho a mente renovada, eu vou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo é simples, eu repenso, eu refaço, eu recomeço. Repensar, refazer, recomeçar. E meus irmãos, nós podemos recomeçar. Sabe quantas vezes? Quantas forem necessárias, Rafael. Tu pode recomeçar quantas vezes for necessário. O boxeador, ele não perde a luta por ter caído. Ele perde a luta por não ter se levantado. Uau! Você compreendeu? O que nos torna um derrotado não é cair, mas é não levantar. O levantar é o tentar de novo, é o recomeçar, é fazer de novo, é buscar uma nova chance, um novo jeito de fazer as coisas. Por isso, se você teve prejuízos econômicos nessa pandemia, qual é a lição? Repense, refaça e recomece. Se você teve prejuízos familiares, problemas com a tua saúde, se você teve perdas na família, teve dificuldades, repense, refaça e recomece. Se você teve dificuldades em qualquer área da vida nesses últimos 100 dias de pandemia, o caminho é repensar, refazer e recomeçar. Esse é o caminho. Nossa igreja, pastor Fabrício, está vivendo isso de forma intensa. Em 15 de março foi o nosso último culto no antigo normal, né? Último culto naquele modelo. E depois nós entramos o quê? Tivemos que repensar o que vamos fazer. Bem, culto online, estudo bíblico online, PGM online, curso online, CR online, enfim. Depois repensamos, podemos fazer o Drive Church também, fazemos o Drive. A igreja se reinventou nesse período, meus irmãos. E segue sendo ativa, influente, relevante, distribuiu quase 1.500 cestas básicas, ajudou muita gente, enfim, nós repensamos, refizemos e estamos recomeçando. Meus irmãos, eu fiz, nesse período de pandemia, eu vi gente se converter em nossa igreja, vamos batizar semana que vem 7 pessoas, tem mais uns 10 sendo preparados para o próximo batismo daqui a alguns meses. Hoje de manhã, eu tive um encontro de integração online, com novos membros, tínhamos lá 7 pessoas, fazendo o encontro de integração, pessoas que querem chegar. O nosso Celebrando Restauração está com 3 turmas, turbinadas, com bastante gente. Os PGMs, tem PGM se multiplicando agora no meio da pandemia. Tem PGM sendo aberto nesse tempo de pandemia. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo isso, recomeçando, refazendo processos e muitas outras coisas. Na minha família, lá em casa, falando de mim agora, nós também tivemos que repensar, refazer e recomeçar. Esse ano, lá em casa, nós estamos em 4. Eu, Ana Paula, Sara e Miguel. Estão os 4 trabalhando. Sara e Miguel foram trabalhar na pandemia. Miguel nunca tinha trabalhado. Começou a trabalhar no meio da pandemia. Está trabalhando. A Sara foi trabalhar, arrumou um emprego, está trabalhando também. Nós 4 lá em casa resolvemos estudar. A Ana Paula fazendo um mestrado. Eu comecei uma graduação em psicologia, Sara e Miguel estudando. Enfim, eu vou poder me lembrar, assim como a Ana Paula, que no meio da pandemia, no meio da crise do Covid, a nossa família se reinventou e começou a fazer novas coisas. Mas eu louvo a Deus que em nossa igreja, nós temos muitas pessoas em dificuldades, mas também há algumas pessoas que estão aproveitando a crise para se reinventar e para recomeçar coisas novas. Eu quero contar aqui algumas histórias para você, de pessoas que você conhece talvez, que são aqui da nossa igreja. A primeira delas é a Rita Liambi.
A Rita Liambi é formada em se desligar, queria, enfim, repensar a vida. E ela foi repensar a vida, o seu trabalho, a sua carreira. E no processo de repensar, ela refez algumas coisas e ela decidiu começar um empreendimento chamado Cestas, né? Rita Delícias, que é cestas de café da manhã, de aniversário, de casamento, enfim. E ela começou um negócio com a seguinte motivação: com esse negócio eu vou sustentar minha família, eu vou gerar renda, eu vou gerar emprego, eu vou gerar um movimento. E ela começou um empreendimento. E eu falei com ela essa semana e ela está feliz da vida com a decisão que ela tomou, de recomeçar mesmo em meio a uma crise sanitária, econômica que o país vive. Uma outra irmã da nossa igreja, a Edna também perdeu o emprego que ela tinha, depois de tantos anos trabalhando na mesma área, saiu daquele emprego. Pensa num açaí gostoso. Ela começou no inverno o açaí, e está vendendo muito, está motivada, está feliz, está empreendendo, vendendo açaí, ali em Cachoeirinha. Rudá e Bruna abriram um projeto de assessoria para artesãos, e começaram também nessa época agora, a sua empresa, né? Criaram um canal, né? Um perfil, ateliê de valor, enfim, e eles ali estão assessorando, treinando, mentoreando uma série de artesãos do Brasil inteiro. Eles decidiram bem, em vez de ficar apenas incentivando alguns a ficar fazendo máscara, vamos incentivá-los a fazer coisas melhores, que dão mais recursos, que dão mais retorno. Então aí, ajudando pessoas, ganhando dinheiro com isso também. Meus irmãos, nós podemos, em meio às dificuldades da pandemia, recomeçar negócios, recomeçar projetos, empreendimentos. Rodrigo dá aula de música, sempre deu aula presencial, agora teve que fazer aula online. Então, meus irmãos, ou você fica reclamando, ou você se adapta. Jesus nos convida a ter uma mente renovada pelo Espírito. Romanos 12 fala, né? Para renovar a nossa mente. Renovar a mente é esse processo de repensar, refazer e recomeçar. Hoje eu vim aqui dizer para você isso. Você pode repensar, refazer e recomeçar. Sabe qual é a boa nova do Evangelho? Em Jesus, você sempre tem mais uma chance. Em Jesus, você sempre pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. Eu conheço um homem que aos 70 anos iniciou uma empresa. Aos 70 anos. Diziam para ele, mas você é louco, tu está no final da tua vida. Ele viveu mais de 20 anos ainda. E deixou a empresa muito bem para quem depois o substituiu. Nunca é tarde para recomeçar. Meus irmãos, quem sobrevive não são os fortes, mas aqueles que se adaptam aos novos tempos. Eu termino te dando uma dica muito importante. Peça a Jesus hoje: Senhor, me ajuda a repensar, a refazer e a recomeçar. Me ajuda a repensar a minha vida, a repensar as minhas escolhas, as minhas prioridades, a repensar o meu estilo de vida, a refazer, Deus, tudo que for necessário, refazer talvez processos, refazer planos, refazer orçamentos, refazer cálculos, refazer o que for preciso. E me ajuda depois, Deus, de fazer essas duas etapas, a recomeçar, a correr riscos, a empreender, a tentar de novo, e de novo, e de novo. Uma frase que eu disse
muitas vezes aqui nesse púlpito, você vai alcançar o que você está perseguindo, ou vai morrer tentando. O morrer tentando é isso, é recomeçar em Cristo quantas vezes for necessário. Em Cristo nós sempre podemos recomeçar. Meus irmãos, eu termino dizendo que essa igreja tem uma marca. A marca dessa igreja é reafirmar a tempo e a fora de tempo, que esse é um lugar para recomeçar. Essa é uma igreja para você recomeçar, tentar de novo, e permanecer em Jesus, e recomeçar o que for necessário. Eu já vi aqui, meus irmãos, nessa igreja, muitas famílias recomeçando, estavam quase se separando, quase terminando, e em Cristo recomeçaram. Já vi amigos que estavam quase rompendo a amizade, e em Cristo recomeçaram. Já vi gente que faliu aqui nessa igreja, nos seus negócios, recomeçou e está aí de novo voando. Em Cristo nós podemos recomeçar. Então hoje, meu irmão, que o Espírito Santo te traga uma unção de criatividade, de sabedoria, de discernimento, para que você possa ter uma mente renovada pelo Espírito, possa encontrar alternativas onde você antes não via, possa ver caminhos sendo abertos onde não tinha caminho nenhum. Que Deus possa surpreender você, trazer para você uma mente empreendedora, colaborativa, uma mente usada, cheia do Espírito Santo, capaz de ter olhos para ver além do natural. Que Deus te dê uma visão que te faça enxergar além das possibilidades humanas. Porque, meus irmãos, às vezes, aquilo que demora muito, Deus num estalo faz acontecer. Às vezes aquilo que você esperou por muito tempo, num estalo, Deus faz acontecer. Eu quero terminar, e agora terminar mesmo, orando com você, e convidando você, que está em casa, que está aqui na igreja, a sair desse culto, com o compromisso de, Senhor, eu vou repensar, refazer e recomeçar. E em Jesus, eu vou tentar quantas vezes for necessário, porque eu sou um sobrevivente, eu sou alguém que não desiste, eu sou um filho de Deus perseverante. Amém? Vamos ficar em pé, quem está aqui na igreja, quem está em casa, também se coloque diante de Deus, seja de joelho, de pé, sentado. Vamos orar por isso. Jesus, nós pedimos nessa noite, que o Senhor nos ajude a viver esse processo de 3 fases, de repensar, refazer e recomeçar. Deus nos ajuda a viver essas 3 fases da vida, e que nesse tempo de crise, Pai, nós possamos viver isso, para que daqui a alguns anos, meu Pai, daqui a alguns anos, nós possamos nos lembrar de 2020, como sendo o ano que nós iniciamos coisas novas, que nós tomamos decisões que mudaram o nosso futuro, que nos levaram a um nível mais profundo e mais elevado. Sim, Deus, nós queremos passar por 2020 e levar conosco grandes lembranças, realizações, mudanças de comportamento, de hábito, de visão, de estilo de vida, empreender, correr riscos, enfim, Deus, viver as aventuras da fé que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, abençoa a tua igreja, teu povo que nos acompanha nessa noite. Pai, nos visita, nos dá uma mente renovada nessa noite, cheia de sabedoria, de criatividade, de coragem, de ousadia, em nome e no poder de Jesus. Amém e amém.